Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos eu estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar, e de dentro pra fora. Sejam bem-vindos, Thelma, Sheila, Marcelo Alves, que bacana! Sejam bem-vindos. Vou chamar a escritora que fará parte desse quadro lindo. A gente lê muitos livros, mas falta ouvir a voz dos escritores. Então, a ideia, gente, de criar uma live é trazer assim à tona todas as nossas dúvidas, todas as nossas crenças limitantes, o que a gente pensa a respeito de livro, de estar como escritor. Quantas crenças nós temos, não é verdade? Então, e a gente vai ouvir os segredos. Então, vamos lá. Gabi, seja muito bem-vindo, Gabriel. Sheila, estou convidando você, Sheila, para você entrar. Oi, E aí, minha tudo bem? querida? Seja bem-vinda. Obrigada. Que Tá, eu bom, como é que vou você enquadrar está? aqui com você, tá? A imagem tá certinha aí para você? Tá ótima. Para mim tá super bem. E aí, como é Que que você ótimo. está? Tudo bom, minha querida? Que Tudo bom bom? dividir a telinha aqui com você nessa tarde, Que gostoso, nesse né? início de mês, hein? Não é? Eu estava lembrando que a gente passou por esse processo de dividir telinha na construção do livro. Pois é, Na construção do livro nós tivemos algumas telinhas aí divididas, né? exatamente. Mas nunca ao vivo, é a primeira vez que estamos ao É vivo, né? E olha verdade. só, eu estava com uma outra camisa, aí abri o meu guarda-roupa, achei uma blusa da Nossa, que cor do seu lindo. livro para te homenagear, Ai, que viu? lindo. Obrigada. Eu amei. De nada, Amei. querida. Vânia, seja bem-vinda. Pati, seja bem-vinda. Pati, Que meninas, legal a sejam gente estar aqui. bem-vindas. Que legal, gente. Que gostoso de poder estar aqui com você nessa live. Deixa eu ver se eu consigo clarear um pouquinho. Tá escuro aqui. Será que ficou mais claro agora? Ficou ótimo. Ainda deu assim, chame seus olhos lindos. Olha que olhos que essa mulher tem, gente. Que maravilha. Obrigada, Sonho. Cris. Eu não consigo. Eu gostaria muito de ter olhos claros. Certa vez eu ganhei uma lente de olhos verdes, mas eu não consigo. Você vê que eu uso óculos, eu não enxergo nada sem óculos, então eu fico tira, coloca, tira, coloca. É Os seus são mesmo? naturais. Eu usei, Sim. né? Mas eu não consegui me adaptar a lentes. Eu já Então usei fica nesse lente tempo. incolor, né? Durante alguns anos eu usei lente incolor, Foi, mas né? já faz um tempinho que eu deixei a lente e fiz o óculos também, né? Aí fiz o óculos para poder usar no lugar da lente, mas eu não sei o que aconteceu, o meu grau começou a diminuir. E aí eu não sinto falta do óculos mais, né?
Nos Gente, que últimos coisa. anos, não, eu fico bem sem o óculos, não me faz falta. Não, não sei o que, que aconteceu aí, que a visão começou a reduzir o grau, mas a lente eu usava incolor também, mas Que é muito maravilha. bom. Bom, coloca seu livro aí para todo mundo ver, Da para a cor da gente sua mostrar esse. camisa, ó, da mesma Olha, cor, da cor da minha camisa, que gente, bacana! da cor Incrível, né? igualzinha, ficou da mesma cor. Exatamente. Eu procurei, eu falei, eu quero prestigiá-la de alguma maneira. Aí eu vi essa blusa no meu armário, eu falei, é com essa mesmo. Eu até tinha tirado uma Rapaz, que foto lindo. anteriormente com a blusa que eu estava. Você sabe que eu achei que o tom azul combina com a minha pele? Depois que Sim, eu peguei o tom azul e fiquei usando, assim, manuseando algumas coisas também, alguns materiais de papel, né? Eu falei, gente, eu acho que o sim. tom azul é um tom bom para mim. Vou investir nesse tom aqui. Ficou muito bacana mesmo, viu? Que legal. Bom, tá pronta para a gente conversar a respeito do seu livro, a respeito do seu Vamos. plano, a respeito das crenças todas que tantas pessoas, né, têm a respeito de passar a escrever um livro, assumir o papel de uma escritora, de uma É, autora, lançar esse livro. Quantas dúvidas, quantos medos acompanham a vida de tantas pessoas. Sabe o que eu fiz hoje? Enquanto sim. a gente estava combinando fazer, a gente não combinou nada, na verdade. Eu Aham. escrevi simplesmente 27 perguntas Sério? para Ah, que você. legal. E aí, Hoje vai ser uma a gente vai chuva de fazer o seguinte: perguntas. uma chuva de perguntas. E quem quiser também perguntar, fique à vontade. Está liberado. Brígida, seja bem-vinda. Dani também. Vamos chamar as meninas e os meninos para mandar Vamos. aviãozinho? Para Boa ideia. convidar? Vamos sim. Vamos Vamos. Antes da convidar gente então. começar a fazer essa troca, acho que vamos Eliana, seja chamar. bem-vinda, querida. Vamos chamar. Gente, ajuda a gente a fazer o convite aí para as pessoas, manda coraçãozinho, Isso. Tem os três né? pontinhos aí no espaço do comentar. Quem está aqui online com a gente, entra aí É, nesses três pontinhos, aparece o copiar link. Se você puder fazer isso, copia o link e joga dentro do grupo do WhatsApp. E chama o pessoal para vir aqui conhecer como é essa construção do livro, né? Eu acredito que vai poder ajudar muitas pessoas. Se você Ai, que puder, quem está aqui com a interessante. gente, copia o link dentro ali dos três pontinhos e joga dentro do grupo que você está participando. Sempre tem alguém, né, que a gente conhece que gostaria de estar construindo o livro. E é legal a gente poder compartilhar essa live, porque eu acredito que vai trazer muitos insights aí para muita gente, muita informação que vai agregar, tenho certeza. Vamos Bacana. transbordar a construção do livro, vamos. Vamos sim. Então a gente pode fazer o seguinte, Lu, seja bem-vinda. Vamos começar da seguinte maneira. Das 27 perguntas, para eu não seguir uma regra, porque foi uma coisa mental que eu fui anotando conforme eu fui me lembrando primeiramente das minhas crenças antes de me tornar uma escritora. E aí eu comecei a ouvir vários amigos escritores também que até hoje mantêm várias crenças. Então a ideia você vai dar, você sabe que tem 27 perguntas aqui para você. Você vai escolher um número aleatoriamente, de 1 a 27, e a gente eu vou perguntando e você vai falando. Acho que vai ser um bate-papo interessante dessa maneira. O que você acha? Pode ser, vamos lá. Pode ser? Se não souber, gente, a gente está ao vivo, não tem problema, a gente vai buscar as respostas, né? E o importante é a gente esclarecer, a gente pensar, sair daquele pensamento linear e começar a trazer a criatividade, porque isso é que é importante, É não é? verdade. Vamos lá? Então, Vamos. sua primeira pergunta. Pode perguntar de 1 a 27. 12. É o número predileto dela, sempre 12, né? O primeiro número é aquele que a gente gosta. 12 Sheila, quais os 3 adjetivos que você se dá como escritora? Tá, vamos lá. Eita!
Como escritora, Precisamos bem, hein? eu Três acredito que... qualidades, três Deixa eu adjetivos. pensar aqui algo que pode até trazer junto com essa leitura, né? Que cada um vai ter oportunidade Enquanto de a Sheila fazer. está pensando, quem está aqui na live, que é também, sabe, que escreve, que tem vontade de escrever um livro, de estar um dia como um escritor ou uma escritora, vai anotando essas perguntas para depois você fazer a sua própria, o seu questionário e responder, porque isso é muito importante para o teu crescimento, para você se posicionar e entender quem é você, porque a gente não consegue fazer uma obra, escrever sem fazer uma autoanálise, não é verdade? É verdade. Então, aproveita aí esse momento. Olha, fazer o livro Coração foi... de mulher, seja bem-vinda, Andréia. Seja bem-vinda a todos vocês, meninas. Então, fazer, acho que a primeira palavra que eu posso colocar seria desbravadora. É a primeira palavra que eu acredito assim que eu dentro da minha construção junto com o livro ali, eu senti necessidade de desbravar para conseguir chegar até o final e fazer essa obra. A gente construiu junto e foi algo realmente que eu falo, quando ficou pronto, eu falo, não foi o livro que nasceu, foi a Sheila que nasceu, né? Então foi muito impactante para mim. Então a palavra assim para desbravar, para você romper realmente, para construir Uhum. o seu livro, eu acho que essa é uma palavra que me define hoje. E tem muito a ver, logo no início do teu livro, você escreve assim: você já deve ter estudado muitas coisas, experimentado outras tantas. Neste momento, é preciso ter clareza de propósito e de identidade para avançar e caminhar mais uma milha. Tem tudo a ver com a sua primeira qualidade. Segunda, Então, a segunda é ter fé. Eu acredito que a fé é uma característica que é fundamental fazer parte, né? De alguém que quer construir algo. Qualquer ai que que seja a bonitinho. sua obra, a fé, ela é fundamental. E Terceira, uma terceira, sem vergonha, porque se ser eu uma mulher for sem vergonha. sem vergonha, porque se eu for me apegar a detalhes no sentido assim, será que vai? Será que é desse jeito? Se eu for colocar muitos empecilhos, muitos quês e porquês para poder desenvolver algo e ficar tímida, porque eu sou uma pessoa tímida em processo de cura, né? E aí Sim, você se desafiar, eu acredito que você precisa ser uma pessoa sem vergonha, não ter vergonha de fazer, não ter vergonha de errar, não ter vergonha de experimentar, não ter vergonha de... É a primeira coisa que você está fazendo ali, é algo novo. E tá tudo bem. Vamos lá, vamos fazer. não ter vergonha de se vender, não ter vergonha de apresentar o seu livro, de vender o seu livro. Sim, Normalmente, os autores, os escritores, eles querem escrever e que o livro saia voando e se venda por si só. Está tudo tão é, claro, é tão óbvio a mensagem que ele quer levar e é tão lindo que ele acredita que as pessoas vão entender e vão comprar naturalmente. E não é o que acontece. Eu estava conversando com um amigo, mostrando para ele que existem muitas pessoas famosas e que não conseguem vender os seus livros. Porque, apesar de serem pessoas conhecidas, elas simplesmente não divulgam. Olha, gente, esse aqui é o meu livro, eu fiz, compra meu livro e tal. sim, Não sai, né? Para todo lugar que eu vou, sabe, Sheila? Tem sempre um livro meu dentro da minha bolsa. Ontem eu vendi 2 nos Correios. Olha que é, incrível. que legal. Gente, que bom me lembrar disso, porque eu vou postar, depois que acabar essa live,
sim. no meu story, porque lá no correio eu tentei fazer, mas estava sem internet, eu não conseguia captar a internet lá. E aí a menina, eu despachando os livros, e ela perguntando, nossa, você trabalha, né, numa livraria, está despachando? Eu falei, não, eu estou como escritora. Ela é mesmo? E aí começamos a conversar, quando eu falei para ela do tema, ela simplesmente ficou assim, super maravilhada, envolvida. Ela falou, ah, eu quero ler os seus livros. Você tem aí? Eu falei, lógico que tem. Tirei, mostrei, Aham. e ela comprou na hora. Olha que incrível isso. É, Então, tem que imagina você ficar levar junto, apaixonadinho, né? não falasse nada. Você tem que estar sempre com o seu livro na sua bolsa para não perder oportunidades. Não é Eu isso aí, carrego Eliana? também. Eliana, eu despachei seu livro. Ali, eu tô falando. E ela apareceu. Eu despachei um combo para Eliana ontem, os meus 2 livros para ela, para a Fer também, Fer Metzger, que pediu, Legal. solicitou, e mais um livro para Cristina Luz. Então, eu estava despachando ela achando, nossa, né? Quanto livro você está despachando aqui? Pensando que eu trabalhava numa livraria. Então, tenha sempre, gente, você que está escutando, coloque seus livros na sua bolsa. Você vai para a academia, você vai para o banco, você vai para o correio. É uma maneira, é um tempo, é um momento que você pode encontrar pessoas. É Então, essa verdade. ousadia é super importante. Fica uma dica aí, gente. É verdade. Né? E Aí, ó. assim, você falou sobre não ter vergonha de vender, né? Eu, por um período, eu sempre estive assim muito envolvida com vários empresários, trabalho com Sim. muitos empreendedores, e sempre foi muito fácil eu falar do trabalho do outro. Isso sempre foi muito Aham. fácil. E eu, quando eu me vi nesse processo de construção do livro, foi um bloqueio que eu precisei romper, porque era muito Entendi. simples e muito fácil eu apresentar o trabalho do outro, mas apresentar o meu trabalho não era tão simples assim. E Sim, aí eu precisei sim. passar por cima, né, romper toda esse bloqueio às vezes de merecimento, né? De você estar realmente se posicionando e falar, não é algo que você está fazendo, é uma entrega que você quer, através desse trabalho, dessa obra, você vai contribuir com o crescimento do outro. Então, quando você assume a responsabilidade com aquilo que você está entregando, aí você acaba com essas barreiras que impede você de apresentar o seu trabalho. Porque você sabe o conteúdo que tem, você sabe que aquilo vai gerar valor na vida do outro. Tanto, Cris, que eu tenho experimentado assim depoimentos incríveis das pessoas que têm lido o livro e têm falado, nossa, Sheila, tem assim me impactado tremendamente. Inclusive, o livro já está sendo material, ferramenta da minha mentoria. Então, as pessoas que estão adquirindo o livro têm a oportunidade de fazer a mentoria comigo, trabalhando com o livro como ferramenta de desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu não nem foi algo que lá atrás, no início, a gente construiu pensando nisso. Mas o conteúdo, ele está tão apropriado para trazer a pessoa de um ponto e levar ela para um outro ponto na parte de crescimento pessoal, emocional e espiritual, que ele vai ser usado como uma ferramenta dentro da mentoria. Então, assim, eu estou muito surpresa com o a mais que aconteceu, né, nessa construção do livro. E foram várias coisas que precisaram deixar, várias crenças, né? Que eu precisei abrir mão e assumir a responsabilidade com a minha entrega. Então, por isso que eu falo, eu Uhum. nasci junto com o livro. Uma nova Sheila nasceu junto com o livro. Porque antes eu tinha autoridade para falar muito bem do trabalho do outro, mas eu tinha medo de falar do meu trabalho. Mas quando Sim, eu imagina. vi o quanto que isso poderia realmente agregar valor na vida do outro, eu falei, não, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu preciso compartilhar, eu preciso multiplicar. E aí o que você chamou minha atenção, né, Cris? Você falou, a Sheila, se não abre o livro e a gente fala sobre ele, quem vê a capa não sabe o conteúdo.
Não tem noção, Não tem né? noção do que tem lá. Então, aí, É quando verdade. você me convidou para vir aqui fazer essa live com você, eu fiquei super feliz, porque era uma oportunidade da gente trazer um pouco do que a gente construiu ali, né, dentro desse trabalho, que ficou assim, rico. Tem uma amiga que fala que assim, é o extrato. É aquele conteúdo assim que você, com ele, você ainda consegue desenvolver mais coisas. Muito Com bom. certeza, com certeza. Gente, quem está entrando, vai lá depois, né? Diretamente, Sheila Oliveira F. Lá no link dela da bio tem a mentoria dela. Ela faz um trabalho, ela divulga, ela faz ressignificações, ela faz um trabalho muito lindo. E esse livro nasceu, conta, não vou falar aqui agora um número não, mas é porque de acordo com o que você foi colocando, foi passando assim pela minha mente. Como é que nasceu a vontade de escrever esse livro? Como é que surgiu? Conta pra gente. Foi assim, eu fui desafiada a fazer um livro, mas eu não tinha ideia de como seria um livro, de como eu faria esse livro. Mas eu fui desafiada o ano passado. Passaram-se 6 meses, eu ainda não tinha parado para pensar nele. Mas aí eu passei por um processo, né, de mentoria, de desenvolvimento também, de desbloqueios, né? E aí, Uhum. dentro dessa mentoria, eu fui chamada a atenção para eu me posicionar, porque eu sempre fazia muito transbordo em bastidores, sala de Zoom fechada e há muitos anos, né, vindo desse jeito. Eu falei, Shelly, quando é que você vai se posicionar e mostrar realmente o que você está fazendo? Porque eu fazia isso dentro daquele modelo do meu projeto de empreendedorismo social. Do Arte na Varanda. Então, eu fazia ali dentro. Então, o nome que aparecia era do projeto e não o Sheila. Então, a Sheila não existia. O que existia era o projeto social, o empreendedorismo social. E aí, nessa mentoria, fui confrontada ali, né? Que eu deveria realmente assumir a responsabilidade da cara, né? E não só o nome do projeto. E aí, Entendi. nesse processo, aí eu comecei a fazer as lives dentro do Instagram. E aí comecei a fazer as lives, trazendo o meu conteúdo para dentro das lives. E eu comecei a fazer isso. E a proposta era, através das lives, eu entregar no fim a nossa entrega da mentoria. E acabou que a live, acabou que a entrega foi tão grande dentro dessas lives que a gente viu no fim, né? E percebi dentro do conteúdo que todo o material que eu tinha compartilhado nas lives já era praticamente a minha mentoria. Uau, uau. E aí foi Sim. quando eu falei, não, eu preciso registrar isso precisa ficar guardado, né? Para eu organizar esse material. E aí eu tive o interesse de estar buscando vocês, né? Da editora, para poder a gente pegar esse conteúdo, transferir aqueles vídeos, né? Aquelas entregas que foram feitas e compilar aquilo e acrescentando mais coisas também nesse processo todo para poder construir esse livro. Então foi esse programado aí. E interessante que quando ele ficou pronto, foi exatamente na data que eu tinha recebido de desafio para entregar o livro, um ano depois. Porque eu fui Uau. desafiada em junho do ano passado e eu comecei a fazer isso em dezembro. E aí foram algumas séries de lives, de dezembro para janeiro. E aí foi quando eu procurei a editora. E aí, nos 6 meses seguintes, construímos o livro e lancei em junho desse ano. Então, exatamente um ano após o desafio, né? Nasceu. Nasceu. Isso. Cumprindo exato. Vamos lá. Eu fiz o Próximo lançamento número. dele no dia exato que foi programado. A coisa da mente, você mentalizar e você visualizar antes de realizar, É isso é tudo, muito né? forte, né? Isso é É muito muito forte. forte. Se as pessoas tivessem noção da importância da visualização para nossas vidas, É, não iam querer outra coisa. Fala outro verdade. número, de 1 a 27, tirando 12. Tá. 2. 2.
Qual a sua crença sobre o escritor brasileiro? Olha, é extremamente criativo, né? O escritor brasileiro tem uma habilidade para fazer uma entrega com criatividade. E eu realmente, assim, eu vejo isso nos escritores brasileiros. É assim, eles exploram muito o terreno daquela área que ele está construindo aquela obra, né? Então, ele traz muita coisa para dentro da entrega da obra que agrega muito valor, Sim, gera em sim. nós curiosidade de buscar mais sobre aquele assunto. Eu tenho percebido isso. Gente, todo mundo que entrou, sejam bem-vindos. A gente está aqui nesse papo, construindo a ideia de um livro, do autor, o que, que o autor pensa. Normalmente a gente lê os livros dos autores, né? E a gente está ouvindo a voz agora de uma autora que lançou o seu livro e que está aqui contando essas histórias e falando um pouco do que ela pensa. Outro número, vamos lá. 7. 7. Você acha que o escritor fala muito pouco com o seu público? Ou melhor, ele precisa aprender novas maneiras de se comunicar com as pessoas? Então, alguns escritores, hoje eu vejo que alguns são palestrantes, né? Mas é a minoria, né? Dos que eu conheço, que realmente tem esse canal de comunicação, de trazer esse ambiente para poder interagir com o seu público e falar do seu livro. São poucos que fazem isso. A grande maioria faz o livro e coloca à disposição realmente para o público, mas não tem esse espaço de interação com as pessoas. E isso faz muita falta. Eu sinto que poderia ser melhor. Ter esses ambientes, igual eu falei, de estar agora usando o livro como uma ferramenta de mentoria. Pensa se todo autor gerasse essa oportunidade de pegar os seus leitores e levar para uma sala e fazer uma troca com um livro que ele mesmo escreveu. Pensa que riqueza que isso seria de ter esse Imagina. Você contato. falou em palestrante, quantas palestras você já participou em que o palestrante nem fala do seu livro e no final da palestra ele fala, quem quiser comprar meu livro está ali fora, com fulano de tal. Ele não traz, ele não aproveita a palestra dele para segurar o livro dele, para mostrar e para falar da história, envolver todo aquele público que está ali. Não é verdade? Não falta isso também um pouco? Eu percebi que algumas pessoas têm uma crença que o livro é só um cartão. Que acha que não, basta o teu livro para constar que tem o livro. Alguns autores fazem, mas não fazem isso que você falou, né? Não aproveita a oportunidade para poder falar daquele material. Então, deixa ali, não divulga, né? E realmente é importante. Porque O sem escritor tem que essa aprender a ser um vendedor, né? Da sim, obra dele. Né? precisa comunicar, né? Você, sem comunicação, a mensagem vai ficando, né? Tem obras que as pessoas não acessam por falta de conhecimento mesmo, porque não sabem, né? Porque não Que chegou existe. até eles que aquele material é bom. Então precisa Sim, ter com divulgação. certeza. Com certeza. Cansei de ir a palestras, eventos, na entrada, na inscrição, na bancada ao lado, está o livro do autor ali. Você dá uma olhada, folheia. Em nenhum momento eu vi o autor em cima do palco, o palestrante, falar da história do livro, o que moveu ele a escrever aquilo. Incentivar as pessoas a comprarem, sabe, para ler, para receber aquele conteúdo que faz parte da palestra ou de outras palestras, ou uma complementação. Isso falta, está faltando isso, né? E a gente tem que despertar para isso, né? Mais um Verdade. número, vamos lá. Mais um número, deixa eu ver, número 10. Número 10, onde está? Meu Deus, estou com medo das perguntas. Ai, o que vai vir?
O que mais te impede de avançar na sua carreira como escritora hoje, ao seu ver? Eu gosto de silêncio para Uhum. escrever, para reler o que eu escrevi. E hoje um pouco de silêncio durante todo o dia e talvez por um período maior, que para fazer um livro não é um dia nem dois, a gente precisa de um tempo bem maior para construir um livro. E para mim o desafio maior é esse. Eu tive essa dificuldade na construção desse. Porque várias Entendi. vezes eu queria ler, reler, acrescentar algumas coisas. E o silêncio de tudo, sabe? Não de ruído somente, mas de eu poder ter, assim, tipo um retiro. Eu acho que um Uhum. retiro para todo Um escritor é cantinho da muito sua válido. casa que seu marido, seu filho não te perturbasse naquele momento, né? Olha, eu vou contar um Talvez. segredinho. Eu vou contar um segredinho. Eu fiz alguns Conta pra gente. retiros. Eu realmente saí do meu ambiente, do meu escritório. Eu ia para a Tá. praia, eu pegava na praia e dava uma lida e relia e vinha os insights e eu acrescentava. Eu ia para o parque. Assim, eu gosto de estar na natureza. Para mim, a natureza me inspira. E como Uhum. o que eu trago também tem muito a questão do seu relacionamento com Deus. Então, assim, eu estar em plenitude e solitude, eu e Deus ali, para mim, é fundamental para a construção do meu livro. Pelo menos eu, como Tá, escritora, para mim isso é pré-requisito. tá. Legal. Mais um número. Curiosidades, meu Deus. Curiosidades. Legal, né? Gente, olha, eu não combinei absolutamente nada com a Não. Sheila. Ela não sabe o tema. Eu só falei que a gente tinha que falar. Falar de Pensa livro, falar das vocês o quanto que eu crenças. estou aqui preocupada com essas perguntas da Cris. Mas isso que é muito bom, né? Porque mostra esse sentido. É isso que a gente está querendo. Fala, um número. É 8. 8. Onde você sonha chegar como uma escritora? Uau! Eu já tenho algumas visões aqui. Eu já tenho algumas visões assim. Pode Eu, contar que, uma delas pra gente? eu quero, pelo menos, a minha meta e a minha próxima meta seria a construção de 12 livros. Eu Uau! quero construir eu quero realizar realmente. Você quer ser uma escritora de 12 livros. Para a gente, assim, é o Audaciosa que eu essa vejo meta, hein? hoje para ir para o próximo passo, sabe? Para eu caminhar nessa direção. Eu já estou com outro já pronto nesse mesmo processo, né? Já com 12 Certo. capítulos, para poder trazer Tá. ele para a parte da edição gráfica dele, né? A construção que nós fizemos, né? Vocês da editora comigo. Então, a gente já tem um outro livro para formatar. Então, já seria o segundo. Eu já tô Tá. com, eu já tô com um terceiro já iniciado, também com todos os capítulos, os títulos do capítulo, porque dentro do título eu já Uhum. vou construir a história dentro do Tá. título. E tem um outro que eu já acionei duas pessoas aqui da minha região para a gente fazer com foco direcionado para o turismo e gastronomia da região onde eu moro aqui. E eu quero explorar isso aqui junto com umas pessoas aqui da minha cidade. Que eu quero deixar o registro Sim. do local, sabe? Deixar o registro dessa região, que ela é riquíssima com Espírito relação a Santo. isso, com relação a lugares da natureza, porque é algo que para mim vale muito, sabe? Esses lugares históricos. Aqui tem muito Aham. isso. Então, eu quero fazer um livro contando um pouco.
desses lugares Da aqui. história dos lugares, um livro. Sim. Uau, isso é muito bom, muito importante, muito importante. Que Então a gente bacana, está que no legal. caminho aí para alcançar essa meta, né? É isso aí. Então vamos. Já tem um editado, o segundo quase pronto, o terceiro, o quarto já pensando. Então, É. para 12, você colocou um limite de data até o ano tal, eu quero estar com esses 12 livros? Pensa nisso. Olha, eu pensei, só que eu acho bem desafiador o prazo que eu coloquei, sabe? Mas vamos lá. Eu vou me esforçar. Vai Preciso. acontecer, vai acontecer. Mais um número. Número 1. Número 1. Quem é você mesma através dos seus olhos para contar para o seu leitor? Quem é a Sheila no seu íntimo? Quando a gente escreve um livro, a gente revela um pouco do que nós somos, né? A não ser que a pessoa esteja escrevendo uma ficção, alguma outra coisa. Mas normalmente, quando é assim, quando você passa a sua expertise, quando você ensina alguma coisa, quando você conta um pouco da sua história, você se desnuda, você se revela para o seu leitor, né? Isso é muito interessante, porque a gente passa a conhecer. É tão fascinante, gente, comprar livros de pessoas e conhecer essa pessoa. A gente paga, é simbólico o valor que a gente paga e o que a gente vai receber em troca. A É. gente recebe tanta informação que é o viver daquela pessoa. Por isso que eu sou assim apaixonada por livro, leio um livro por semana. Estou fazendo resenhas, sabe, durante o ano inteiro. E quem gosta de escrever, gosta de ler também, né? Eu acho Verdade. isso lindo. Então, fala para a gente, em algumas palavras, para as pessoas que ainda não leram seu livro, ainda não sabem um pouquinho da sua história, quando você começou, desde os 15 anos de idade, todo o que você passou, o processo que você passou. Tenta resumir quem é a Sheila no seu íntimo para o seu leitor. Então, a Sheila está em constante transformação. Agora, o que a gente tem aqui até esse livro, né? Porque eu sei que a partir dele vão acontecer novas descobertas, né? Que a gente está todo dia florescendo. É, esse processo, eu falo assim, que a gente levou 6 meses para compilar uma história, mas eu levei 40 anos para viver e chegar até aqui e poder olhar para trás, para o meu retrovisor e tirar algo da minha história para poder colocar dentro desse material. Então, não foi um livro construído em 6 meses, foi um livro construído em 40 anos. E então, assim, tem muita coisa, né? São muitos desafios, muitas descobertas, que eu nem fazia ideia. Quando eu realmente encontrei a minha identidade na essência, e aí que eu falei, meu Deus, tudo que eu vivi até aqui foi de propósito para que eu estivesse fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu não poderia fazer o que eu estou fazendo hoje se eu não tivesse vivido o que eu vivi. E que antes eu achava que não era, podia ter sido melhor, podia ter sido menos difícil, né? Alguns processos, mas todos eles contribuíram para resultar no trabalho que eu tenho feito hoje, na pessoa que eu me tornei. E quando eu olho dessa forma, eu vejo como que é importante todos nós valorizarmos a nossa história, valorizar as nossas marcas, né? Eu, com 15 anos, precisei me posicionar de forma muito independente, meio que antecipando, né? As responsabilidades de um adulto. E isso foi meio que assim, eu aceitei essa situação, e a partir de então eu comecei a viver
assumindo responsabilidades antecipadamente, mas que foi bom. Hoje eu olho para trás e falo, foi bom. Mas naquela época era bem desafiador, né? Mas foi interessante porque foi um processo de construção de uma menina que se tornou uma mulher, que se tornou uma profissional, que se tornou esposa e se tornou mãe. E tudo isso foi agregando, né? Cada experiência, cada fase foi agregando para que eu pudesse dar conta. Tá. Porque parece assim, olhando, né, a mulher, para mim, sabe, Cris? Eu me posicionava como uma mulher muito viril. Algumas mulheres Uhum. talvez se identifiquem com isso. De eu assumir a paternidade, tipo, assumir o lugar do meu pai, porque meu pai não estava lá, assumir a responsabilidade do lado da minha mãe, porque ela dependia emocionalmente do meu pai, então eu precisava ter emocionalmente força para ser uma pessoa que desse suporte para minha mãe quando eu é quem precisava, que eu ainda não tinha Sim. idade, né, para isso. Uhum. Então foi antecipando, né, esses processos e aí eu saí para trabalhar muito nova e desenvolvendo, trabalhando em um ambiente totalmente masculino, que foi um marco também na minha história, eu ter entrado numa multinacional com 18 anos de idade, aonde só tinha eu de mulher, com um ambiente que tinha, não me lembro exatamente o número de homens, mas mais ou menos uns 200, 300 homens, mais ou menos, era muita gente. E era só eu de mulher com 18 anos. Então, hoje a gente olha para uma jovem de 18 anos e olha como que é o comportamento de uma jovem de 18 anos num ambiente empresarial, que ela precisa ter comportamento, postura, posicionamento e se respeitar num ambiente desse para que você desenvolva um trabalho ali dentro. Então, assim, eu não sei como, mas eu passei por tudo isso. Eu sei que foi Deus, né? Na verdade, eu sei como, porque eu falo que Deus colocou em cada momento da minha vida, Cris, uma pessoa como mentor. Eu me lembro que naquela Uhum. época, acho que isso está registrado num livro. Naquela época que eu entrei na multinacional, a pessoa que me contratou se posicionou como um mentor e me Sim, ensinou sim. muitas coisas. E eu fui Tem um versículo construindo. bíblico que eu gosto muito que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Se a gente olhasse para a nossa vida e entendêssemos que tudo que a gente passa tem uma relação direta com o nosso propósito, eu acho que a gente ia prestar mais atenção, ia reclamar menos, agradecer mais É. e somando as coisas, né? Quando eu percebi isso, foi assustador para mim, no primeiro momento. De olhar para trás e falar: meu Deus, tudo que eu passei eu precisava ter passado. Tudo isso agora faz sentido para mim, de olhar para trás e falar: eu passei por tudo aquilo. E aí eu me desenvolvi profissionalmente, né, trabalhando numa área de multinacional por 10 anos. Depois eu casei e quis ser empreendedora para ter uma flexibilidade maior de horário, porque logo que eu casei, eu fui mãe e eu queria administrar meu tempo, e aí eu queria ser dona do meu próprio negócio. E aí eu abri a empresa antes do meu filho nascer. Hoje meu filho mais velho tem 14 anos. E aí eu abri a Uau. empresa e administrava isso, né? De estar com ele, de estar trabalhando, estar também presente em casa com a família. Mas foi assim, foi desafiador, mas foi enriquecedor. Tudo que eu passei, assim, é incrível, realmente. Você sabe que há pouquinho tempo atrás, eu passei por um seminário falando sobre paternidade. E nesse Uhum. seminário, Deus jogou luz em mim, no sentido assim: olha quantos pais eu coloquei na tua vida. Uau. E foi assim, eu fiquei em choque. Revelador, né? Revelador, Cris, porque eu peguei o papel e a caneta. Eu realmente, sabe, a presença do Espírito Santo falando: filha, pega o papel e a caneta e anota.
o nome Sim. dos pais que você teve já, que eu coloquei na tua vida. E eu anotei Uau. 32. Falando em pai, entrou Ded Araújo, Ded em inglês, pai. Olha que lindo, no mesmo Lindo. momento. Gente, Márcia, todas as pessoas que entraram, sejam bem-vindas. Eu Seja não conseguia nem bem-vinda. interromper, porque estava tão gostoso ouvir a Sheila. Pois é, mas Isso é vá, incrível. Então, para isso mim, é foi muito incrível, né? revelador Isso esses você fala, né? processos, Você né? fala de uma maneira tão gostosa esse teu processo, você fala no teu livro também, tudo que você passou, aonde você chegou, porque é uma maneira, como eu estava falando, né, da gente se desnudar, né? Mostrar quem nós somos. E o leitor tem muito disso, tem essa oportunidade de conhecer o escritor através disso. Vamos lá, estamos chegando aqui. Mais uma pergunta, fala mais um número. Será que tem alguém aí querendo fazer pergunta também? Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Vou Isso falar mesmo, o eu tenho aqui número. 27. Vamos lá, Número diga o número. 20. Número 20. Qual o seu principal valor espiritual? Ai, filiação. Para mim, assim, saber que eu sou filha, para mim eu sei que ele sempre está comigo. Então, pode ser o que vier. Eu sei que os tempos, ele tem os tempos de calmaria e tempos de tempestade, mas eu sei que ele está comigo. Então, para mim, nessa parte espiritual, né, do saber da minha filiação, de que ele está comigo em todo tempo, para mim isso é E tudo. você ensina isso tão bem no seu livro, você passa de uma maneira tão gostosa, com os exemplos, com as histórias que você conta. Eu gostei muito de acompanhar, de ver esse processo todo, como você mostra a tua transformação e como você ensina as pessoas a reconhecerem a sua identidade. E é muito interessante isso. É um gancho para você mostrar, para você fazer live, para você desenvolver isso no seu Instagram e chamar atenção para as pessoas, porque muitas pessoas não têm noção ainda. Como Quantos isso faz problemas, diferença na vida? muita diferença, muita diferença. Porque a falta de clareza e de consciência de quem somos, a gente é como se estivesse vivendo uma vida que não é nossa. Uma vida aprisionada, não é? É uma vida que Dependendo de outras você não pessoas, do desfruta. conceito, do que Você não pensam. desfruta da vida de verdade. Sim, Por isso que o sim, sim. nome é justamente esse, é Curados para Prosperar. Você precisa entender. Você precisa ser curado até na visão de se ver, porque quando você se vê como você é de verdade, você acessa o que é seu como filha, porque filha é Sim, herdeiro, sim. né? Filho tem o E o pai. subtítulo, né, é a consequência, é de dentro para fora, como É, você vai tirar tudo isso, né? é um despertar realmente de dentro, né? Não é, você não vai encontrar em lugar nenhum isso. Só quando você fizer esse mergulho para dentro realmente, na sua essência, de onde você veio e por que você está aqui. Porque uma coisa que eu falo também é do propósito dentro do livro. Então, assim, ter clareza do seu propósito e clareza da Uhum. missão, porque às vezes a pessoa confunde o que é propósito e o que é missão. E você ter Sim, clareza disso, porque o propósito está totalmente alinhado à sua história até aqui, a tudo que você viveu, seus registros, eles estão aí, faz parte de você. E a missão é algo que você tem um certo tempo para cumprir, e você pode ter várias missões na vida, muitas missões. Você vai cumprir uma, você vai iniciar, tem meio, fim, depois vai chegar outra missão, você vai cumprir. Até a realização dessa obra foi uma missão que a gente sem iniciou e dúvida, sem finalizou. dúvida, É uma sem missão. dúvida. Criar um filho é uma missão. Então, você tem o Sim. tempo ali que você vai estar dedicado naquele tempo para cumprir aquela missão. Depois ela vai se finalizar e você vai partir para uma outra missão. A missão que Deus coloca na nossa vida.
né? Então, assim, entendendo isso, a gente vive de verdade, vive de propósito, vive de forma intencional. Você levanta e você sabe para que você está aqui. É outra coisa. Mais um número. 27 é a última? 27, o número, o 27 é último o último. número? É. Fala aí, 27, então. A quem enviarei? Qual tem sido a sua resposta? Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos chamou para a sua obra, para ser aquilo que fomos chamados para ser. Você se vê fazendo a obra que Deus quer que você faça? E escritora, estar como escritora hoje faz parte desse plano na sua vida? Eu não Você já sabia que respondeu? fazia. Eu não sabia que fazia, Cris, mas eu descobri que faz. Ai, mas você sabe que é incrível Nossa, uma seus coisa? olhos brilharam agora, viu? Eu vou te contar uma coisa. O pai, ele revela no processo. Sim. Você não vai receber aquilo como filho se você não se mexer. Então, Sim. o fato de eu ter aceitado de fazer, mesmo sem saber como, isso gerou oportunidade de eu receber uma visão que eu ainda não tinha. Uhum. E isso é natural. Conforme você se move, você recebe uma nova missão, uma nova visão. E vai se amplificando a cada novo dia, a cada novo movimento que você faz. É crescente, né? Isso é crescente. Então, É assim, verdade, é verdade. hoje eu olho para o livro, eu acredito que o livro, ele está totalmente alinhado ao propósito na minha vida. Engraçado que eu, quando criança, Cris, eu falava que eu ia ser escritora. E eu, quando Olha. criança, meu pai trabalhava na mesma multinacional que eu trabalhei depois, meu pai trabalhava, né, nessa empresa. E ele trazia papéis, porque a empresa guardava alguns papéis para reciclagem. Não, a empresa aproveitava alguns papéis de impressora, que tinha um setor próprio de impressora. E eles faziam, sabe aqueles blocos de papéis reciclados para aproveitamento do papel, para não ter descarte, né? Não se perder. Então, ele fazia Chique. cadernos e cadernos de papéis reciclados. E ele levava para casa para mim, porque a minha diversão, quando criança, era escrever. E eu nem Sim. lembrava disso. Nada acontece por acaso. Eu nem Mas lembrava é disso. E incrível. eu escrevia. Isso É ficou lá incrível. atrás, na minha infância. Na minha primeira infância, sabe? 7 anos, 8 anos de idade. Sim, Na sim, minha sim, primeira sim. infância. E eu já tinha esquecido disso. E aí, nesse processo aqui, eu falei, gente, tanto tempo depois, né? A gente pegar e se descobrir fazendo algo que já estava lá atrás alinhado, né? Por isso que quando você me perguntou como eu me vejo, né, como escritora, eu não consegui ver menos do que 12 livros nos próximos meses. Que bacana. Marcelo, Flávia, Fê, que também entrou aí, Fê. Sejam bem-vindos, viu, Sim. queridos? Pastora Bom, a Keila gente já tá aí está também. terminando. Vamos lá. Eu acho que a gente consegue fazer mais uma, tá? Antes de qualquer coisa, fala para mim, levanta o seu livro mais uma vez. Vou mostrar Fala aqui. para quem quiser adquirir a sua obra Ó, literária, como é faz que um print faz? aí, gente. Marca a gente. Tá tão bonita aqui essa Ai, foto, peraí, né? gente, por favor. Faz um Alguém pode print, eu fazer vou um colocar print e aqui. mandar para a gente, por favor? Eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu não consigo. Eu fico com medo de cair a live. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tira os comentários aí, a gente faz uma foto. Muito. É verdade. Desativar comentários. Ok, vamos agora para uma foto. Gente, por favor, manda para a gente, tá? Aí. Oi? A capa da foto, a capa do livro é uma foto aqui da praia aqui da minha cidade, né? A cidade de Serra, Espírito Santo, e a praia de Sim. Manguinhos, né? É a foto que está aqui na capa.
uma praia maravilhosa, que vocês também vão ter oportunidade de conhecer aí. Na leitura tem um pouquinho também do trabalho da Carol, né? A Carol que fez as fotos para o livro. E ela registra Isso. tudo aqui da região. Foi muito bacana. Cris, como foi para você fazer o livro? Desse Foi, processo de construção aqui, dessa equipe junto, desse processo, como foi para você? Porque eu vi que depois que a gente finalizou esse, você também lançou o seu, né? Eu queria que você falasse aí também como foi sim, isso. sim. Para mim, cada livro que eu ajudo a escrever é um sinal de que eu estou no caminho certo. O que eu tenho adquirido de conhecimento, de pessoas, eu descobri que é o que eu amo fazer, sabe? E eu faço com tanto amor, com tanto carinho, que as coisas acontecem e nascem. Eu entro no meu escritório, eu já entro orando, pedindo sabedoria ao Senhor para eu poder conseguir transformar e ler aquelas palavras, interpretar, escrever da melhor maneira, para que a leitura flua, para que as pessoas possam receber aquilo que você sonha, aquilo que você queria escrever exatamente, fazer essa revisão, contar, né, com o trabalho do Aldo, que faz a capa, que faz toda a parte, né, a diagramação, e é um trabalho muito lindo que ele faz também. Então, essa equipe, para mim, é resultado daquilo que eu venho pedindo a Deus há muito tempo. Então, é um prazer inenarrável. É muito gostoso entrar na sua história antes que ela vá para o teu público, para o teu leitor. E cada história passa a fazer parte da minha história. É como se fosse agregando, como se Deus... E eu peço para Ele todos os dias para trazer somente aquelas pessoas especiais, os anjos de jeans para a minha vida. E Deus faz isso o tempo todo. Então, foi uma Bacana. honra poder ajudar você a criar sua obra. Foi uma honra conhecer você, Sheila. Você é uma pessoa assim linda, por dentro e por fora. A tua história é muito linda. O que você tem para entregar para as pessoas é assim grandioso. Deus tocou na sua vida para você fazer a diferença nessa terra, no reino dele. Então, eu te desejo assim, todo o sucesso do mundo, que você possa crescer, se desenvolver bastante, vender muitos livros e continuar com a sua missão, o seu propósito. Obrigada pela confiança, obrigada pelo seu carinho, viu? Eu que agradeço, Cris. Você, o Aldo, a Fernanda, vocês, assim, me surpreendia a cada nova troca que a gente fazia. É gostoso isso, né? Por mais que você tá ali envolvido, teve dias que eu chorei fazendo a leitura, relendo, né, o material, porque tinha coisas que Deus tinha falado no particular comigo. E aí, quando a gente fez essa troca, né, de eu levar o material para você, e aí você falou, olha, Sheila, isso aqui, eu acho que isso aqui também faz sentido com o que você está falando. E aí você colocou uma coisa que Deus já tinha falado no particular comigo. Então, assim, foi tremendo, Ele sabe? que faz, ele que faz, sabe? Então eu via como tinha esse mover presente nessa É aquilo construção. ali, tem tudo a ver com essa pergunta, a quem enviarei? Nós somos apenas Exatamente. instrumento do grande livro que ele já escreveu e a gente está escrevendo capítulos da história dele. A gente é só Exatamente. instrumento, sabe? Não é? Eu E lembro de quando uma a gente citação se sobre deixa isso, né? usar, saem coisas lindas. E eu falo, a gente é só canal mesmo, porque eu lembro quando você pontuou sobre a história de Elias, que estava dentro do contexto do livro, e de Elias, né, que se esconde na caverna, e aí ele vem e Deus chama ele para que ele saia da caverna e se posiciona. E Sim. você vai fazer, é o eis-me aqui, né? A missão ali que foi entregue para Elias. E olha que Então, incrível, são 27 perguntas que eu comecei a escrever e tirar todas. Olha as perguntas que você escolheu.
E olha essa última pergunta: a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, a Eis-me mim, aqui. a Sheila e a vários, não é? A E está você que está registrado. assistindo a nossa live aqui, a que vai assistir ainda a nossa live. A você, se posicione, se coloque e escreva o que tem que, aquilo para o qual você foi chamado para essa vida. Eu estava conversando com um amigo ontem ou anteontem, não me lembro exatamente, falando para ele como o cemitério está cheio de sonhos que nunca foram revelados, não foram editados, que não aconteceram, que é realmente, literalmente, o lugar mais rico. Porque as pessoas ficam só deixando o sonho e não fazem acontecer. Não deixam. Você conseguiu, você tirou o sonho, matou o sonho e tornou ele realidade. Isso é muito importante. Parabéns, parabéns pelo teu trabalho, viu, Chico? Muito Parabéns lindo. para nós, né? Que eu só consegui com a ajuda de vocês também, né? Nesse processo. E ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada Não, sozinho. não Todos faz. nós temos sempre A nossa pessoas. história mesmo, ela só acontece quando a gente se relaciona, né? Somos Sim, seres relacionais. Então, se você seres quer relacionados. construir uma história de verdade, se relacione, viva, Isso. porque é assim que você vai construindo a história. Você primeiro constrói a história na vida das pessoas, para depois É você verdade. trazer ela para o papel. É isso aí. Então, Uau, já passou de 1 minuto. Vai cair nossa live. Eu quero que é, você deixe uma frase para finalizar esse projeto. Venha, ouça a voz do escritor, que eu quero trazer muitos outros escritores que possam falar aquilo que está no fundo do seu ser e que vocês possam escrever muitos livros. Deixa uma frase para a gente. então, uma frase, Cris, eu acredito assim que hoje eu vejo muitas pessoas buscando conhecimento. Conhecer é bom, mas fazer é ainda melhor. Uau, Então, é essa mensagem que eu queria deixar, que vocês conhecem, mas vocês fazem também. Então, façam, que lindo. precisa ser feito. É isso. Colocar em prática. Eu tenho sentido a necessidade de ver predisposição das pessoas em fazer. A gente precisa fazer. É isso aí. Gente, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser comprar seu livro, vai encontrar ele aonde? Tem um Qual o link, valor e o que a pessoa faz? tá? Tem um link na bio. Eu coloquei, até atualizei o link, que estava um outro link lá que não estava rodando direitinho esses dias. Tá um link disponível lá, ele vai direto para Eduz. Então é simples o pagamento, você pode pagar de uma vez ou parcelado, da forma que você quiser. Você recebe junto com o livro físico, você imediatamente já recebe o livro digital. Então você compra com o valor de um livro, você recebe 2. E isso foi o que a gente colocou nesse momento do lançamento para a gente presentear os nossos leitores, né? Os primeiros que vão estar adquirindo, está indo também com uma dedicatória, que eu vou fazer uma dedicatória especial para cada leitor que vier fazer parte aí dessa comunidade aí do despertar, né? De dentro para fora, curados para prosperar. E também tem essa oportunidade, que você que adquire o livro e quiser passar pelo processo de mentoria, vai ter oportunidade de fazer a mentoria usando o livro como ferramenta e o valor do livro, vezes 2, vai estar sendo abatido no valor da mentoria. Então, é Uau, que uma legal! oportunidade. Fantástico. Inclusive, a gente já Então tem é já isso. pessoas, né, na mentoria com a gente, já iniciando o processo. Tá muito bacana. Maravilha. E mentoria Que bom. individual, não é em grupo. Bom saber, viu, gente? Ó, um beijo. Shabbat Shalom. Obrigada, Cris. Um final de semana Shalom para você. abençoado. Amei fazer a live com você. Amém. A outra, Eliana, querida, conhecer é bom, fazer é melhor. Outra escritora aí, do coração. Beijo para Amém. vocês. Fiquem com Beijo. Deus. Shabbat Shalom. Obrigada, Cris. Beijo no coração. Tchau, tchau. Beijo.